devidamente recuperada da voz e com um novo penteado aqui para começar o mês de setembro. Que lindo, adorei. Já devidamente aprovado. Esse não precisa de pesquisa, opinião unânime, Fernanda Manhota. Mas queria te ouvir um pouco sobre esses novos números que têm surgido. Essa pesquisa da ABC News Ipsos, o que você destacaria? Não só em relação ao crescimento de Kamala Harris do ponto de vista dos números globais, né, do país todo, nacionais, mas naqueles segmentos sociais, naqueles públicos que podem ser mais decisivos nos estados que são também mais decisivos e como Donald Trump pode enfrentar esta ascensão da sua adversária do Partido Democrata. Boa tarde, bem-vinda. Oi, Yuri. Oi, Débora. É um prazer estar com vocês. Finalmente com voz agora, sim. E fazendo a homenagem à Farrah Fawcett nessa nova etapa, né? Então, vamos lá falar sobre Kamala Harris e Donald Trump. Essa pesquisa, como a Débora bem disse, né? Ela só solidifica um processo que a gente já vinha acompanhando. Então, o número nacional é, de fato, um número favorável para a campanha democrata. Ainda que a gente sempre tenha que lembrar que ele é pouco expressivo do ponto de vista do resultado eleitoral, né? Quando a gente pensa em estados-chave, em estados pêndulo, em colégio eleitoral mesmo, é importante ter presente que a eleição ela se reduz muito em torno de alguns estados. E embora isso seja verdade, também olhando para esses estados, viu, Yuri e Débora, a informação é positiva para os democratas. Eu até separei aqui alguns números para compartilhar com quem nos assiste. A gente tem, nesse momento, né, Kamala Harris relativamente consolidada em Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, né, estados-chave que tiveram Trump à frente da disputa até pouco tempo atrás e que agora colocam Harris numa ligeira distância, então começa a ampliar um pouco de margem nesse sentido. E mesmo onde Trump era um candidato aparentemente mais forte, como é o caso de Arizona, Nevada, Geórgia, ele nesse momento tem uma diferença de 0,2, 0,4, em alguns casos um empate técnico. Então a gente realmente percebe que houve, né, uma energia nova que foi trazida à tona com a campanha da Kamala e que ela se consolida realmente como uma candidata competitiva. Do ponto de vista demográfico, Yuri, você comentava sobre alguns grupos, né, que têm favorecido esse aumento de desempenho. Entre os dois principais grupos que vale a pena destacar, nós temos os trabalhadores, então, sobretudo os sindicatos, muito mobilizados em torno dessa campanha, coisa que não estava se acompanhando com a mesma intensidade algum tempo atrás, e também agora, nessas últimas pesquisas, uma margem que foi ampliada em função da participação das mulheres, né? Para você ter uma ideia, eu separei aqui alguns desdobramentos dessa pesquisa ABC News Ipsos que você citou. Essa pesquisa mostra que entre as mulheres, a Harris lidera hoje por 13 pontos em relação ao Donald Trump, e entre os homens, o Trump tem uma margem de 5 pontos em relação a Harris, né? O que, do ponto de vista estatístico, a própria pesquisa diz que não é exatamente relevante. Em termos gerais, qual é o resumo da ópera? Existe uma diferença de gênero de algo em torno de 18 pontos. E quando a gente olha particularmente para esse grupo de mulheres e para esse grupo de mulheres em estados indecisos, aí eu vou citar uma outra pesquisa, uma pesquisa do New York Times com o Siena College, o que a gente vê é que cada vez mais essas mulheres em estados indecisos com menos de 45 anos, elas passam a colocar a questão do aborto como uma prioridade mais do que a questão da economia. Então, para a campanha da Harris, que tem nessa uma bandeira importante, pode ser uma boa notícia. Agora, como nem tudo são flores, né, a gente precisa manter presente que os democratas ainda assim estão preocupados. Eles estão preocupados por duas razões específicas. Primeiro, porque a lua de mel sempre pode passar, e essa é a pergunta que não quer calar, né? Quando essa lua de mel vai passar, se vai passar. E essa pergunta, ela está muito ligada ao fato de que a Kamala Harris está muito ligada ao atual governo Biden, e o governo Biden acaba de sofrer um golpe, né, que de certa forma a afeta, relacionado à questão israelense, né, tudo que está acontecendo no Oriente Médio. Então existe uma expectativa de que isso possa, de alguma maneira, reverberar sobre a campanha de Kamala, né, isso é uma preocupação real, assim como é uma preocupação real que os democratas percam o fôlego nesses estados mais importantes em decorrência da campanha que você vai fazer em cima disso, Yuri.